Como eu saí de burnout de advocacia para aprovação em doutorado numa universidade americana com bolsa e oferta de salário. E antes de tudo, você não precisa de mestrado para poder fazer doutorado nos Estados Unidos, hein? Bom, o primeiro passo que eu fiz foi escolher um método de estudo. Eu contratei a mentoria do PhD no Zewa para poder me ajudar a ir mais rápido nesse processo. Se você quiser ir mais rápido, você precisa de um método mais mastigadinho. Mas isso não significa que você não consiga fazer as coisas sozinho. Então, preste atenção nas dicas que eu vou dar aqui. O primeiro passo do meu processo de aplicação foi encontrar universidades que tinham as áreas de pesquisa que eu queria, que estavam oferecendo bolsas para estudantes de PhD. Então, eu entrei nessas universidades, abri a parte de faculty, que é onde ficam os professores dessas universidades, e comecei a analisar o currículo deles. Assim que eu encontrei professores que tinham a ver com o que eu queria pesquisar, eu mandava e-mail para eles, me apresentando e perguntando se eles estavam aceitando estudantes de PhD, ou então se eles podiam me dar dicas de como fortalecer minha aplicação. Depois disso, eu fiz um filtro das universidades que eu tive feedbacks positivos e comecei a analisar quais eram os requisitos para poder aplicar lá. Então, lá na página do departamento que eu queria aplicar, já tinha quais eram os requisitos e o primeiro deles era fazer a prova de proficiência, que eu escolhi o TOEFL. Eu fiz um mês de preparação pro TOEFL, na verdade, e eu tirei a nota 98. Eu escolhi a escola do TOEFL da mentoria do PhD no Zewa para poder aplicar e deu certo. Outra coisa também que eu fiz foi traduzir todos os meus documentos, meu currículo, meu histórico escolar, minhas notas, tudo. Traduzi através da tradução juramentada, adaptei meu currículo pro formato americano e mandei para as universidades no momento da aplicação. Além disso, algumas das universidades que eu apliquei pediu uma amostra de escrita. Então eu peguei o meu TCC, traduzi para o inglês com a ajuda do ChatGPT, fui tirando as partes que não faziam sentido para o contexto americano e mandei um arquivo editado para eles com essa amostra de escrita. Outro requisito que algumas das universidades que eu quis aplicar tinha era o GRE. Eu fiz essa prova e me dei muito mal, porque eu tive pouco tempo para estudar. Então eu não passei nenhuma prova que pediu o GRE, só na universidade que eu não apresentei a nota do GRE. Então isso é uma coisa. Outra coisa que eu também precisei foram as cartas de recomendação. Entrei em contato com meus antigos chefes, professores, orientadores de TCC, tudo, pedi pra eles fazerem cartas de recomendação pra mim. E aí, cadastrei eles no portal da aplicação da universidade e a universidade entrou em contato com eles pra eles mandarem as cartas. Outra coisa que eu precisei fazer foi escrever um Statement of Purpose, que basicamente é uma carta de apresentação demonstrando qual era o meu interesse de pesquisa e apresentando a minha jornada. Como a minha jornada durante a minha graduação e minha experiência de trabalho casavam com os meus interesses atuais de pesquisa e o que eu poderia oferecer para a universidade. Nessa carta também eu mencionei quais professores eu tinha interesse de trabalhar. Bom, basicamente foi isso que eu precisei para fazer a aplicação. Esses foram os documentos necessários. Mandei para a universidade no dia da aplicação e mais ou menos um mês depois eu obtive o resultado. A timeline de tudo isso foi: me matriculei na mentoria no final de julho, início de agosto, comecei a me preparar pro TOEFL e mandar os e-mails. Quando foi em dezembro eu terminei as aplicações e em janeiro eu tive meu aceite. Se você tem alguma dúvida sobre isso e quiser saber mais, comenta aqui que eu posso te responder.